Josué despediu do povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Foi também congregado seus pais, toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins. Deixaram o Senhor Deus, os seus pais, o Deus de seus pais, que os fizera na terra do Egito, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Esse texto que foi lido nessa noite aqui é um texto muito importante para o tema que nós estamos conversando, nós estamos celebrando aqui, que é o Dia das Mães, o aniversário da igreja, e um momento de celebrar, de nós entendermos um pouco a responsabilidade da igreja e dessas pessoas. Nós entendemos a grande importância de uma mãe, a grande importância de uma igreja nesse tempo, nesse tema que nós vamos abordar nessa noite. O tema que é a importância da liderança. É um tema que nós começamos já na quarta-feira, eu sei disso, o Carlos aí que está pensando de novo, ele vai falar disso. Nós já demos um spoiler, nós já demos um aquecimento nesse tema na quarta-feira, mas é um tema tão grande, Deus. É um tema, a importância da liderança na vida das pessoas, ela é uma coisa tão grandiosa e tão importante que não cabe num dia. Então a gente vai continuar falando um pouco disso nessa noite também, tamanha liderança, a tamanha importância desse tempo de nós abordarmos a liderança, porque isso é a responsabilidade de cada um que está aqui nessa noite. A responsabilidade das mães, a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dessa igreja e da igreja de Jesus e de sustentar uma liderança forte. Porque o que foi lido nesse texto é um texto talvez que passa despercebido algumas coisas, pai, mas que é de extrema importância entender que a Bíblia diz alguns fundamentos importantes. Um deles no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Olha só, Leandro, olha só como que a Bíblia, Samuel, ela traz uma afirmação que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Não poderia ser algo assim, serviu o Senhor o povo na época do povo Israel, na época do povo hebreu, na época que o povo entrou em Canaã? Não poderia ser alguma coisa desse tipo? Caberia também. Mas a Bíblia ela faz questão, Luana, de ela dizer assim. A Bíblia fala assim, Luana: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E sabe por que ele fala Josué? Sabe por quê? Porque o assunto desse tema, e o assunto dessa história que nós lemos, é liderança. O que está acontecendo aqui é um problema de crise de liderança do povo de Israel dali para frente. Porque Josué foi um grande líder de Israel. Josué ele aprendeu com Moisés a amar a Deus e a seguir o Senhor, assim como a Bíblia diz, e o próprio Senhor diz a Josué, fala: Josué, seja forte e corajoso, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, contudo, ame a palavra de Deus. E Josué ele faz isso todos os dias da vida dele, porque ele aprendeu com outro líder, Moisés, um cara servo de Deus, um cara que amava e temia a palavra de Deus, porque ele andava com Deus face a face. E por mais que você possa falar: poxa, mas na época de Moisés foi um pouco diferente. Na época de Moisés o povo não serviu tanto ao Senhor como nos dias de Josué. E eu posso até concordar com você.
mas era um outro tipo de tempo, era um outro objetivo, era uma outra pegada. Naquele tempo, seu Júlio, o que Moisés estava fazendo, sua responsabilidade era ajudar um povo a aprender a amar o Senhor Jesus Cristo, a amar ao Deus que eles, naqueles 430 anos que eles passaram de escravização, eles esqueceram um pouco. Eles aprenderam a ver os deuses do Egito, a adorar uma rã, a adorar o sol, a adorar os animais, a adorar o rio Nilo, aprender a ir vendo por mais de 400 anos, mais de 4 gerações, outros deuses sendo adorados, e Moisés vem nessa liderança e ajuda esse povo a começar a adorar um Deus verdadeiro. Ele passa por algumas dificuldades, um povo que se rebela, um povo que não quer servir ao Senhor, um povo que a palavra não mexe, um povo que a palavra não anima, mas Moisés vai criando essa demanda e vai insistindo, e no final das contas ele entrega o povo para Josué mais pronto a amar a Deus. E agora é uma outra realidade, Martim. Agora o povo, ele não aprende mais fugir, não é um povo que tem mais uma mente de fujão, de sair da escravização e fugir do Egito, mas agora é um povo que tem uma mente de avançar, e agora guerrear e avançar em novos territórios. É uma nova mentalidade, é um novo mindset, uma transformação agora de como você deve viver a sua vida. Agora você é um guerreiro, você vai conquistar nações. E por isso, Leandro, é muito importante nós entendermos a figura das lideranças nas nossas vidas. Uma liderança, ela é capaz de fazer com que toda uma nação ame ou não ao Senhor Jesus Cristo. Todo um país, toda uma nação. E isso é uma metodologia de Deus, dona Cleide. Acertei, Cleide? É uma metodologia de Deus. Deus, ele trabalha nesse aspecto de liderança. Deus, ele levanta pais, ele levanta pastores, ele levanta maridos, ele levanta policiais, prefeitos, governadores, presidentes, porque a metodologia de Deus é através de liderança. E ele espera que você, através dessas figuras de liderança que representam a autoridade para vocês, que nada mais é a autoridade de Deus emprestada para essas pessoas, para que você possa ter uma possibilidade de aprender a sujeitar as lideranças, para que de alguma forma você se sujeite a Deus. Ele te dá lideranças para você a todo momento. Um pai, um marido, um pastor, um policial, um governador, um prefeito, um presidente. É uma metodologia de Deus, porque ele diz, o próprio apóstolo Paulo, ele fala: sujeitai-vos a todas as lideranças, pois não tem liderança que não é imposta por Deus. E o apóstolo Pedro, ele repete no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13, essa mesma afirmação. Ele diz assim, Sassá: sujeitai-vos, presta atenção, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano, quer seja autoridade, por causa do Senhor. Pois todas as autoridades, quer as boas para o louvor daqueles que o praticam os bem, quer as autoridades más para os castigos do que o praticam a maldade. E nós devemos ser claros com essa afirmação. Nós devemos agora pegar isso daí, pegar essa propriedade para nós, e nós entendermos o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes a gente vai lendo a palavra, vai passando e lê, e não entende, e continua. Mas nós devemos, assim como a Bíblia diz, examine as Escrituras. Você tem que esmiuçar a palavra de Deus, porque isso muda a sua vida hoje, muda a sua nação, a sua cidade, a sua família. Porque ele fala: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer o rei, quer o soberano, quer as autoridades, tanto os bons para o louvor daqueles que praticam bem, tanto as autoridades mal para os castigos daqueles que praticam as coisas ruins. E isso é uma coisa de Deus, é uma fala de Deus quando ele fala para você respeitar as autoridades ruins, porque as autoridades ruins, segundo Deus, cara Canuto, ela tem uma função de castigar. Está disparando esse carro aqui, ó. Porque as autoridades de Deus, elas têm uma responsabilidade. Comigo aqui, ó. As autoridades de Deus, elas têm uma responsabilidade até
de castigar um povo que pratica iniquidade. E muitas vezes nós queremos transferir as nossas responsabilidades para qualquer pessoa. Nós transferimos a responsabilidade das nossas vidas, das nossas culpas, para um pastor, para um pai, para um tio, para um prefeito, para um governador, para um presidente, mas muitas vezes nós não queremos assumir as nossas culpas, das nossas iniquidades e dos castigos das autoridades que estão reinando sobre a gente. E quando a Bíblia diz que se sujeitar-vos a todas as autoridades, inclusive aquelas más, para o castigo dos que não praticam as iniquidades, se a gente tem autoridade má, a culpa é sua. Se nós temos autoridades ruins no nosso país, sabe de quem que é a culpa? É minha. Porque se eu não sei escolher uma autoridade, e se eu não sei levantar boas lideranças, é porque eu não tenho criado e reproduzido demanda suficiente de jovens, de crianças e de adultos que sabem escolher boas autoridades e bons presidentes. Isso é um assunto importante, Sassá. É um tema que muitas vezes a gente não vê abordando nos púlpitos da igreja, como que é a nossa responsabilidade de pai, nós ajudarmos os nossos filhos a saberem escolher as suas autoridades. Porque é culpa nossa, e nós conseguimos, e nós gostamos muitas vezes de resolver os nossos problemas no alto escalão. Eu quero resolver os problemas com o presidente, eu quero fazer uma passeada, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer algum movimento que tire esse presidente, que tire esse governador, mas qual é o movimento que você tem feito na sua família, na sua igreja, na sua casa, para você realmente reproduzir pessoas na sua vizinhança, para que pessoas sejam justas e escolham autoridade justa? Qual o vizinho que você convidou para vir hoje? Qual o parente que você tem evangelizado levando a justiça à palavra de Deus? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Em dar um exemplo para as pessoas seguirem a sua justiça e elas serem agentes ativos na mudança de escolhas de boas lideranças. O que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas a serem pessoas justas? Às vezes isso é um tema que não traz tanta alegria, porque vai mexer com a gente tem que tomar decisões, e muitas vezes a gente está no nosso conforto, e a gente não quer sair da nossa zona de conforto. O Espírito, ele quer tirar você dessa zona do conforto, mas a sua carne, ela não quer. Andai-vos no Espírito e não segundo a concupiscência da carne. A gente tem que lutar com isso, igreja. A gente tem que ter ânimo. É responsabilidade sua. Repita comigo: a culpa é minha. Eu não ouvi nada. A culpa é minha. Vamos assumir a culpa das nossas vidas? Vamos agora está mais fácil. Nós identificamos. Sabe de quem que é culpa, Melo? É minha. A culpa é minha. E na verdade, eu não quero estragar uma festa. A festa, eu só quero fazer a festa correta, a festa que está no céu. Hoje é um dia de festa, mas eu só quero que nós entendamos qual é a festa. Eu não estou negando a cidadania, não. Eu não quero que você negue a cidadania, pelo contrário, eu quero que você seja justo, eu quero que você cobre as autoridades, eu quero que você seja um cidadão, mas contudo que nós entendamos que nós somos um aliado da política, nós somos um aliado das autoridades que governam, mas contudo nós estejamos olhando e falando: você está fazendo, hein? Eu sou um aliado na sua justiça, eu sou um aliado na sua moralidade, no seu social, mas contudo, eu estou de olho em você. Essa responsabilidade ativa deveria ser nossa. Essa responsabilidade de liderança, essa responsabilidade de transformação deveria ser nossa. Nós deveríamos ser o primeiro a estar sentado aqui e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus. Os líderes da igreja deviam estar falando: cadê a palavra de Deus? Cadê? Devia ser essa importância. Muitas vezes a gente está se preocupando com fazer, se preocupando como que a gente vai conseguir e tal, e nós devemos honrar a palavra de Deus. Quando abre uma Bíblia, deve ter reverência para a palavra de Deus. É isso que transforma, é isso que muda. Quantas vezes a palavra de Deus muda, sendo que eu peço um versículo, um versículo, irmão, é que agente de mudança nós teremos? Eu quero decorar um versículo, eu quero transformar uma nação, mas eu não consigo amar a Deus, que é o justo, que é o Pai da justiça, é o Senhor dos exércitos. Quero irmão. Não, Deus.
E a gente transfere isso para o presidente. A gente transfere isso para o governador, para o meu pai, para o meu marido, para o meu pastor. E muitas vezes a gente está nessa guerra política, nessa polarização política, porque a igreja, ela não tem capacidade, irmão Deus, de levantar liderança. A igreja não tem capacidade de ser o transformador ativo da vida das pessoas, porque muitas vezes nós não transformamos nem as nossas vidas. O que nós estamos transformando nas nossas vidas? O que você tem transformado na sua vida para que você possa realmente ajudar as pessoas a transformar a vida de outras? Porque nós não temos uma classe cristã o suficiente para cumprir a esperança na vida das pessoas. Muitas vezes eu não sou a esperança na vida da pessoa que trabalha comigo. Não consigo. Muitas vezes você não é esperança na vida do seu filho, você não é esperança na vida do seu irmão, porque nós estamos transferindo isso no alto escalão e nós não formamos e não formatamos liderança dignas de ser agente de transformação. E é por isso que a gente tem que falar, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é nossa. Nas pequenas coisas da vida. Nas pequenas responsabilidades da sua vida. Que você tem a oportunidade de transformar vida. E muitas vezes nós fugimos da missão. Nós pegamos o talento e enterramos, guardamos. Lembra disso? Servo mau, te dei um talento, e você não reproduziu um talento. Muita gente, a gente reclama dos nossos maridos. Como é que está a sua submissão com seu marido? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Está em Efésios 5. Aonde? Efésios 5. Poderia começar por aí, né? A gente sabermos que a Bíblia diz em Efésios 5:22, mulheres sejam submissas ao seu marido. E muitas vezes, como ao Senhor. E muitas vezes nós estamos nessa crise de liderança, porque nós, como mulher, vocês como mulheres, a classe que deveria mais mostrar o quanto que é importante ter essa oportunidade de mostrar uma submissão de liderança, muitas vezes não estamos conseguindo reproduzir isso. Porque muitas vezes, conforme nós falamos aqui nesse próprio púlpito, o seu problema não é homem. O seu problema de ser submissa a um homem, que é um fator muito importante e reprodutor de liderança, a sua responsabilidade de submissão não é um problema de se submeter a um homem. Porque essa noite você cantou para um homem. Essa noite aqui você adorou um homem. E você falou para ele: tu és bom. Você cantou para quem aqui? Jesus Cristo, a figura masculina. É ele que inaugura o céu com 12 homens, 12 apóstolos. É ele que dá o nome do anjo Gabriel, não Gabriela. É ele que dá o nome de Miguel. E ele faz o céu uma figura masculina. Sabe para quê? Para te preservar, mulher. Para te preservar e entender que a sua missão é muito maior do que um homem. Não simplesmente um homem que ele é um objeto de reprodução de guerra, que ele está muitas vezes até descartável. Joga, morre, puxa outro soldado, joga, morre, puxa mais soldado, joga, morre. E essa é a função dos homens, que muitas vezes também está faltando, homens que estejam dispostos a morrer. E sabe por que muitas vezes a sua mulher não te submete? Homens, maridos, liderar suas mulheres, maridos, ame as suas esposas e purificar através da palavra. Maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E muitas vezes a sua mulher não se submete porque ela não vê missão em você. Muitas vezes a sua mulher não se submete a você porque ela não vê um homem que está disposto a morrer por ela. E muitas vezes a submissão é um grito de desespero para querer ser submissa e fazer parte de uma missão. E muitas vezes nós não temos uma liderança porque nós não temos homens líderes, homens que lideram as suas mulheres,
homens que são fortes, homens que preservam as suas mulheres e homens que estejam dispostos a ter uma missão e saber o que querem. A culpa é da mulher. Eu estou desse jeito porque a minha mulher reclama da mulher. Sabe, eu não tenho nada por causa da minha esposa, por causa dela eu não tenho nada. Eu não consegui nada na vida por causa disso, e reclama da mulher, e fala da mulher. E antes de você reclamar das nossas esposas, nós devemos entender qual tipo de homem nós somos. Se nós temos uma missão, nós queremos realmente ser um líder, e nós somos dispostos a morrer pelas mulheres, a igreja tem essa classe de homem. A igreja de Garça, a igreja batista, a igreja do Brasil, ela tem uma classe de homens guerreiros que estão dispostos a falar: vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, quanto que está as finanças, vamos louvar o Senhor. Muitas vezes a sua mulher tem que pegar 20 reais escondido da sua carteira e levar para a igreja, porque ela tem uma medo da maldição de ela não doar dinheiro para a igreja, porque você não é um homem de falar: mulher, vamos honrar o Senhor. Nós estamos numa crise de liderança, e muitas vezes a gente mostra vídeos, a gente mostra igrejas, e nós deveríamos ser os primeiros homens e falar: pastor, como que eu posso ajudar essa igreja? A gente tem que vir aqui e falar para os homens: homens, ajudem essas igrejas. O pastor tem que ser o único transformador de ativo, de nós realmente ser homens e mostrar para as mulheres que nós estamos dispostos a morrer para a igreja de Jesus, e que nós temos uma missão. Quando que nós vamos ter compromisso com a palavra de Deus, homens? Quando que nós vamos ser homens de Deus e temos compromisso em liderar as nossas mulheres? Já vi que está faltando bastante homem. Então nós devemos ser sinceros. O que nós queremos liderar? O que nós vamos liderar? E essa é uma pergunta que nós devemos responder, porque é importante uma liderança. As lideranças são importantes e elas são reproduzidas nesse cenário. E quando eu digo para você que o seu problema não é homem, porque você adorou um homem, quando você tira a figura de homens líderes, porque você está disposto a até adorar Jesus porque ele morreu para você, o fato é, quando você tira Jesus e não sobra uma liderança masculina, o que sobra é o feminismo. O que sobra é a sociedade determinando como as mulheres têm que viver. E muitas vezes eu fico pensando: poxa vida, é o que tem para elas, é isso mesmo, porque não tem homens dispostos a mostrar o quanto que é importante amar a Deus e tentar ajudar essas mulheres a viverem uma missão. Homens que não têm missão. Ore para a gente encontrar um homem de missão, um homem que ame a Deus, que esteja com compromisso com a palavra. Ore para Isis encontrar um homem de missão. A melhor coisa que pode acontecer na vida dela, um homem que sabe o que quer, um homem que encoraja ela, porque essa responsabilidade é do homem, um homem que queira morrer pela palavra de Deus. O que nós queremos mudar? A Bíblia diz: maridos, ame as nossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E muitas vezes nós temos homens que não conseguem amar as suas esposas, estão reproduzindo esposas amarguradas, mulheres amarguradas, que muitas vezes não querem nem mais saber de homem, porque não tem homens que têm uma missão. Chegam em casa, amam o filho, beijam o filho, abraçam o filho e falam: ei, mulher, o que tem para comer hoje à noite? Como deveria ser o contrário. E aí, pirralho, como que você está? Beleza? Toca aqui. Obedeceu a mamãe? Obedeceu, então vai brincar. E aí, meu amor, como que foi seu dia? Fala para mim, como que foi seu dia, meu amor? E ame a sua esposa. E a gente faz essa inversão de valores. Nós achamos que nós honramos a Deus, entregamos tudo para os nossos filhos, e muitas vezes a gente não ama as esposas. E o problema da esposa é que o marido muitas vezes não quer amar a sua esposa porque ele não se sente respeitado. E aí fica essa briga: eu não respeito porque ele não me ama, e eu não amo ela porque ele não me respeita. E aí essa briga, como que a gente resolve essa briga? Somente no sangue da cruz de Jesus Cristo, somente na graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo nós temos a oportunidade de resolver esse problema e falar: eu encontrei Jesus primeiro, eu vou resolver esse problema. E eu vou tentar ser uma reprodutora de liderança, ou eu, homem, identifiquei esse
primeiro e eu vou tentar reproduzir lideranças na minha casa. Vou começar a amar a minha esposa, mesmo que ela não me respeite, e eu vou começar a respeitar o meu marido, mesmo que ele não me ame. E se você é filha de Jesus e você cante, tu és bom, bom, eu espero que você decida fazer isso, porque a Bíblia diz assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, vírgula. O problema é a vírgula. O problema da palavra de Deus. Sabe qual onde começa o nosso problema, Martim? Começa na vírgula. Porque se não tivesse vírgula, a gente resolvia. Mas a palavra de Deus fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, vírgula. Me ajuda? Me ajuda? Como ao Senhor. Aí começa o problema. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Você até se sujeita a adorar um homem, a adorar um Deus, a adorar a figura de Jesus. Mas quando esse mesmo homem, esse mesmo Jesus fala: sejam submissos como você é a mim, aí já é mais difícil. É como ao Senhor. E a Bíblia ela fala assim, tio Lourdinho: sejam submissos aos seus maridos se ele te amar. Correto? Sejam submissos ao seu marido se ele te levar flores. Sejam submissos ao seu marido se ele te leva para jantar, se ele faz tudo o que você quiser. Não, sejam submissos aos seus maridos, vírgula, como ao Senhor. Essa é a instrução, Ana Carla. Sejam submissos ao seu marido, vírgula, como ao Senhor. E muitas vezes a gente fica querendo negociar a palavra de Deus. Mas o meu marido, mas o meu esposo, meu cônjuge, parar. E o que a Bíblia diz? Aonde está a Bíblia no meio disso daí? Como é que a gente resolve e como a gente reproduz liderança se a gente não resolve essas pequenas coisas nas nossas vidas? Como que nós vamos fazer promover líderes, filhos, crianças e uma nação inteira que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, se nós não reproduzimos essa liderança nas nossas casas? Nós não passamos esses valores para os nossos filhos, para os nossos netos. Como que você tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor? Qual é esse desejo que tem no seu coração quando você tem um marido e você fala: eu vou servir o Senhor, eu vou servir esse homem como se fosse o Senhor, não importa o que aconteça. É isso que esse Deus fala. Deus que você serve, que muitas vezes você vem domingo a domingo, muitas vezes você trabalha em ministério, muitas vezes você faz um monte de coisa, e esse Deus que você faz tudo isso fala: submeta seu marido como o Senhor, como o Senhor. Você não confia nele? Você confia em Deus? Mulheres, vocês confiam em Deus? Amém? Mulheres, vocês confiam em Deus? Amém? E vocês confiam que esse Deus pede para vocês serem submissos ao seu marido como ao Senhor? Pois é. Maridos, vocês confiam em Deus? E que esse mesmo Deus fala: marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela? É isso que nós devemos fazer. Agora o problema é como fecha essa conta, né? O problema é quem vai começar primeiro. Sabe quem começa primeiro? Lembra daquilo lá? A culpa é minha. Vamos falar de novo? Vou falar 1, 2, 3 e nós falamos juntos. 1, 2, 3. A culpa é minha. É você que tem que começar primeiro. Sabe quem que tem que começar primeiro? É você que está essa noite, que está sendo indesculpável nesse momento, e que a Bíblia está falando para você ser submissa ao seu marido, ou para você amar a sua esposa. E se tem os dois aqui, melhor, resolvido. É a melhor conta do mundo. A Carla e o Estevão, a Carla e o Davidson e eu, a Gabi, tranquilo. Tá o tia Lourdinha, tio Doni, Ivone e Adelso, resolvido, Reinaldo e Fátima, melhor ainda. Tá os dois aqui. É só viver. Como que nós vamos liderar o que, gente? O que nós queremos mudar na vida? Tem que mudar a nossa vida. O que nós queremos resolver? O que nós queremos liderar? Se você se propôs vir essa noite aqui,
você quis conhecer um pouco de Deus. Prazer, Senhor Jesus Cristo está falando com você essa noite. Amém? Amém, Senhor Júlio. Glória a Deus por isso. E é isso que acontece. Nós temos que liderar, nós temos que ser esse agente ativo de mudança. Mas mudar o quê? Se muitas vezes para nós ser crente se resume a não beber e não fumar e conhecer algumas 2, 3 músicas evangélicas. Eu não bebo, eu não fumo, conheço música evangélica, eu sou crente. E o evangelho é somente isso mesmo. É só não beber e não fumar. E eu já estou entrando no reino dos céus quando Jesus fala: muitos falarão em meu nome, Senhor, Senhor, e em seu nome afastamos os demônios e profetizamos, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós devemos tomar esse cuidado. Isso pode nos pegar, não tem nada a ver com o tanto tempo que você vai de igreja, se você não bebe, se você não fuma. É o tanto que você tem obedecido a palavra de Deus nas simples coisas que da sua responsabilidade, como mulher, como marido. E muitas vezes a gente quer mudar o quê? Como que você tem obedecido a Deus? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? O compromisso com a liderança dessa igreja? O compromisso com os compromissos dessa igreja? Você tem participado do SEBAC? Você tem participado do culto de oração? O que você pode fazer? Qual que é o seu talento que você tem? Não o que você não tem. Se você tem 5, reproduz 5. Se você tem 2, reproduz 2. Deus ele fala com os mesmos caras, um que tinha 5 ou um que tinha 2. Muito bem, é o que você tem. Não o que você não tem. Você não pode vir na quarta, está tudo bem. Mas você pode vir. O que está acontecendo? O que está roubando o lugar do Senhor na sua vida? Que tem sido um ídolo que você tem adorado. Porque o problema do homem é a adoração. Quando ele fala para Abraão: Abraão, me dá seu filho. O problema não era Isaac. Sabe quem era o problema? Era Abraão, que estava adorando Isaac. E quando tem alguma coisa entre o homem e Deus, é o principal problema da humanidade: não adorar outros deuses, somente adorar o seu Deus. E é esses problemas que nós devemos resolver, irmão Reinaldo. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas e que nós estamos idolatrando, que nós estamos tirando o lugar do Senhor? Talvez seja a sua casa, o seu filho, a sua esposa, seu namorado, sua namorada, o seu trabalho, até o seu ministério. O que você tem idolatrado que não permite que você ame a Deus? Nós vamos mudar o quê? Como que nós vamos liderar? E como, Sassá, nós vamos fazer um povo inteiro amar o Senhor se eu não consigo vir de domingo para a igreja no SEBAC? Como eu vou mudar a igreja se eu não consigo ajudar com R$1 uma igreja que está se reconstruindo? A igreja de Deus, o pastor tem que vir aqui: irmãos, vamos ajudar aquela igreja que está reconstruindo, pelo amor de Deus. Como que nós vamos mudar? Fala, cadê a liderança dessa igreja para a gente transformar isso daí e ser um agente transformador para a sociedade? Falar: nós lideramos a mudança e nós estamos de olho em vocês, autoridades. Nós somos aliados, beleza? E vamos ser aliados na justiça. Quando tiver injustiça, eu vou cobrar. Então a gente transfere. Toma, presidente, resolva as nossas vidas. Ou a gente idolatra um lado social, ou a gente idolatra um lado moral. Mas nós não somos agente da mudança ativa. Começa hoje, começa na sua vida. Formar liderança. Se você é pego na blitz do demônio, saiu dessa noite aqui, pegou essa rua, tem a blitz dos Lúcifer, dos demônios parado ali na esquina, parando tudo com é crente. Você tem provas o suficiente para ser preso? Se os demônios te pegam ali na esquina, por favor, documento de crente. Por favor, você tem provas o suficiente para ser preso pelos demônios? Ou eles vão falar: deixa passar. Esse daí é um dos nossos. Passa. Quem que é você nessa brisa? Deixa passar. Não, mas calma, ele vai para a igreja de domingo. Vamos apurar. Não, participa do ministério faz 30 anos. Calma, vamos apurar esse cara aqui. Aí vem aquele demônio mais esperto e fala: eu conheço. Presunçoso, caluniador. Nos últimos tempos serão tempos difíceis, pois os homens serão presunçosos. É caluniador, mentiroso, arrogante, atrevido, jactancioso, mais amantes dos prazeres da carne, mais amantes dos prazeres do mundo, tendo, contudo, forma de piedade,
Negando, entretanto, a fé, foge também destes. Você conhece algum irmão caluniador? Você conhece algum irmão trapaceiro atrevido? Você conhece algum irmão que tem falso testemunho? Que levanta falso testemunho entre os irmãos, que Jesus odeia isso? Sabe o que o diabo vai falar para você? Tranquilo. Passa. É dos nossos. Não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com o banco. Não tem a ver com quanto tempo você tem de ministério, com quanto tempo você tem de crente, se você não bebe e se não fuma. Tem a ver com quanto que você obedece a palavra de Deus. Você me conhece. Você me conhece há muito mais tempo. Eu não comecei a amar a Deus porque eu me tornei pastor, um líder. Eu me tornei um líder porque eu amava a Deus. Você quer ser líder? Quer ser líder? Começa mudando. Amar a Deus. A gente quer liderar o quê? A gente quer mudar o quê? Vamos falar a verdade. Eu não estou querendo estragar festa. Eu quero fazer a verdadeira festa de Deus. O que a Bíblia diz é: há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Meu Deus, é um. Quem você tem orado para transformar, para pregar o evangelho? Não, eu estou aqui na igreja já faz tempo, deixa eu aqui. Vim de domingo eu venho, vim no Sebac eu venho, estudar no grupo de oração eu estudo, doar para a igreja eu dou, tocar no ministério, fazer isso, fazer aquilo, limpar e tal. Mas lá na escola, pregar o evangelho para alguém, isso não, cara. Deixa pra lá, deixa pro pastor. O que você quer? Você quer reproduzir o quê, irmão? Eu sei, às vezes cansa isso, porque é o Espírito, e muitas vezes a gente não lê a Bíblia, muitas vezes dá sono, a gente fecha os olhos, porque falta Espírito. A gente precisa ser sincero com isso, a gente precisa ser sincero, que a gente precisa amar a Deus, a gente precisa fechar essa conta. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos aquele que tirou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Essa é a sua função, irmãos. Essa é a sua função. Essa eu vou fazer questão de ler. Eu vou ler a sua função, se você quer viver essa função, em Apocalipse 5, versículo 9. Ele diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo, e de abrir-lhes, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sabe o que você vai fazer? Sacerdote real, reinar. Não no seu trabalho, não nesse mundo, não reinar sobre esse povo nesse tempo, mas assim quando Jesus voltar, Ele estar te preparando para você ser uma pessoa que reine. O que nós vamos reinar? O que nós vamos liderar? Sacerdote de quê? A gente diz: eu amo a Deus, eu amo o irmão, tem que perdoar, tem que não sei o quê. A Bíblia diz que o amor se alegra com a justiça. E se você não está disposto em lutar por essa justiça, nós não estamos formando nada. Se você ama seu filho e alguém ataca o seu filho, imediatamente você vai querer defender esse ataque. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos pessoas que nós devemos amar e se alegrar com a justiça, estar disposto a lutar por essa justiça, pois o amor se alegra com a justiça. E muitas vezes a gente está nos discursos: não, tem que amar. Mas a Bíblia diz que muitas vezes eu vou ter que lutar, assim como o livro diz no próprio livro de Juízes, no capítulo 3. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas a prova a Israel. E não é, isto é provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã.
isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dele soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. E muitas vezes a gente tem que ensinar, nós temos que ensinar a nova geração a não brigar, mas muitas vezes lutar. Brigar é diferente de lutar. E o nome do nosso Deus é conhecido como Deus dos exércitos. É o Deus que luta contra a injustiça. Porque o amor se alegra contra a justiça. E muitas vezes a gente vê injustiça, muitas vezes a gente vê os irmãos errando, a gente ah, vem cá, irmão, deixa tudo certo, vem cá, vamos resolver a vida aqui. A gente vai deixando passar. Não, deixa pra lá. Não mexe com isso. Os filhos de Deus que reinarão sobre a terra, deixando de resolver problemas. Não, deixa pra lá. Não mexe com isso não. Não, deixa. Eu já falei, não quero uma confusão. Sabe que você não está se alegrando com o que é justo. Você vai reinar e a gente não cria demanda. Sabe o que nós temos, irmão? Uma crise de liderança dentro das igrejas. Nós precisamos mudar. Tudo isso é uma simples introdução para nós entendermos o que Deus quer para nós. Mas também é uma parte rápida. Que eu queria dizer para você que a esperança é você, mãe. A esperança é você, vó. É você, vô. É você, pai. A esperança é você. A Bíblia diz, em Juízes capítulo 2, serviu o povo o Senhor, Juízes 2, versículo 7, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E o que faz Josué fazer com que toda uma nação siga ao Senhor, é porque ele obedeceu um cara, que primeiro antes obedeceu ao Senhor, que chamava Moisés, que se submeteu a Deus. E que esse cara amou a Deus, e ele só amou a Deus por causa de uma pessoa. Tudo isso que aconteceu na história do povo de Israel, que aconteceu na história do povo de Hebreus, a conquista de Jericó, todas as conquistas de Canaã, todos esses líderes e tudo isso, o livramento do povo de 400 anos, da escravização, e tudo isso que você sabe, que você estuda, só aconteceu por causa de Deus e de mais uma pessoa, chamada Joquebede. Uma mãe, Joquebede. Tudo isso. O grande Josué, o grande Moisés, só fizeram grandes feitos e foram grandes líderes por causa dessa mulher descrita no livro de Êxodo, capítulo 2. Olha o que essa mulher faz no versículo 7. Êxodo capítulo 2, versículo 7. Então disse a sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirvas de ama de cria da criança? Respondeu-lhe a filha do faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, do qual passou ele a ser chamado filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Sabe quem que é essa mulher? Joquebede, a mãe do menino Moisés. Em 3 meses, essa mãe, com medo dele ser morto, coloca ele dentro de um cesto e coloca ela dentro do rio Nilo e deixa ele ir. E a irmã dele, muito sábia, inspirada por Deus, começa a acompanhar aquele cesto e vê aquele cesto parando nos pés da filha do faraó, que vê aquele menino, reconhece que é um filho do hebreu, e a menina já vai perto dela e já dá a ideia: quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar do menino? Fala: boa ideia, chama lá. Aí a menina, muito esperta, chama a própria mãe do menino, Joquebede. Aí ela passa a criar o próprio filho. Só que ela sabia que ela tinha pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Talvez pouquíssimos anos. E ela dá tudo que ela podia para o menino. Ela fala: enquanto eu vou poder amamentar 4 meses hoje, 6 meses no máximo, 1 ano estourando, eu tenho 1 ano para entregar tudo para esse menino
por isso, Gabi, parabéns, Deus te abençoe. Faça esse menino, e que Deus façamos que esse menino decore a palavra de Deus com 2 anos, que é possível. A sua missão de mãe, de formar liderança. Igreja, nós temos um potencial tão grande de reproduzir lideranças que amem a Deus. Só que isso talvez passe um curtíssimo tempo. E Joquebede, ela aproveitou tudo que ela tinha. Ela aproveitou cada oportunidade, ela aproveitou cada momento que ela tinha na missão dela de mãe. Uma missão descrita no livro de 1 Timóteo, que diz assim, o que ela tinha que fazer. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Eu vou ler no versículo 12. E não permito que a mulher ensina, nem exerce autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. E olha só o que a Bíblia diz da mulher. Missão de mãe. A melhor missão. Muita gente está preocupado com o que ele tem que fazer. Se a feijoada, se as lasanhas, se a carona, se o ministério, se a luz, se a conta, o ministério. Mas a gente negligencia as nossas maiores funções, as nossas maiores missões. Pai, marido, mulher, mãe. Quem criou Moisés, o grande líder? Joquebede. No máximo que ela podia fazer ali, enquanto ela amamentava, ela contava todas as histórias do nosso pai Abraão, Jacó, o nosso Deus José. Nós estamos aqui, o nosso Deus de José, de Isaac. Nós estamos aqui escravos, mas Deus há de nos livrar. Pode ser você, meu filho. Ele cresce. O que você ensina para os seus filhos? Quais os valores você passa para os seus netos? Qual o valor de comprometimento que você tem com a igreja para mostrar para os seus filhos o quanto que Deus é importante? Quanto que você se submete ao seu marido, para o seu filho, ver o quanto é que é importante uma submissão? O quanto você, marido, cuida e ama da sua esposa, para o seu filho ter um exemplo de como é amar uma esposa, e para sua filha ter um exemplo de como que é um marido que ama uma esposa, para ela não exigir nada menos do que aquilo. São nossas responsabilidades. Nós queremos liderar o quê? Responsabilidade de mãe. Tudo começa numa mãe, amamentando. E nós homens, assim como o próprio Paulo fala, a mulher que não fala, a mulher que não prega, porque essa responsabilidade é sua, para que ela seja preservada na sua missão de mãe. Muitas vezes mulheres não estão sendo mães porque não estão tendo maridos, não estão tendo pais o suficiente que falar, não, deixa que eu resolvo as coisas dessa casa, deixa que eu resolvo. Não que você não pode trabalhar, mas você não tem que trabalhar. É a verdade que diz a palavra, que preserve a mulher para essa missão, porque muitas vezes mulheres estão sendo pastoras porque não tem homens o suficientes para assumir essa responsabilidade, de homens que morram para a igreja, assumem essa bronca de liderar, de resolver e de morrer para a igreja, assim como todos os apóstolos morreram. É isso que Deus faz com homens. Homens são feitos para morrer em guerras, mas a mulher não. A mulher é melhor, ela é para ser preservada de uma missão de mãe, uma missão que constrói uma nação e que constrói um povo. Sabe quem fez tudo isso daí? Aliás, quem começou? Moisés. E quem começou? Josué, que fez todo o povo seguir ao Senhor Jesus? Uma mãe, Joquebede. Igreja, vamos viver as nossas responsabilidades de mãe, de marido, e de mulher, e de irmão, e de filho de Deus, para que algum dia, talvez, essa igreja, essa cidade, esse país tenha um povo que ame ao Senhor todos os dias da Mary, todos os dias da Ana Carla, todos os dias da Linda, todos os dias do Adelson, todos os dias do irmão Júlio. Essa igreja batista amou o Senhor.